Voltamos com Boa Vontade de Entrevista, hoje conversando com a psicóloga Cristina Verne. Ela é terapeuta de casal e família e falando sobre o tema o jovem e o papel da família. Cristina, a gente estava falando anteriormente a respeito até do amadurecimento precoce da juventude, né? Que tipo de danos isso pode causar a um jovem? Um amadurecimento precoce em alguns aspectos e um atraso nesse amadurecimento em outros, né? Biologicamente, a gente encontra muita situação de puberdade precoce. Meninas que com 9 anos já estão tendo a menarca, a primeira menstruação, meninos que estão se desenvolvendo muito também, biologicamente falando, muito cedo. Isso tem especialmente para a menina que menstrua, né? Isso tem às vezes um problema porque as outras meninas ainda não se tornaram mocinhas e há o clube da exclusão, né? Quem já é mocinha e quem não é. Então, se ela fica mocinha muito cedo e muito sozinha, isso pode acarretar algum problema para ela, inclusive de socialização, né? O que a gente percebe também é que as crianças estão sendo muito expostas, adolescentes também, a temas que eles ainda não têm condição psíquica de estarem se impactando. O próprio fato de a gente morar numa cidade, né, grande, por exemplo, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde a violência graça nas ruas de repente, né, esse contato tão cruel com a violência também acaba gerando danos psíquicos, porque a criança pode, inclusive, achar que a vida é isso mesmo, né? Essa brutalização, essa banalização. Então, também a gente está colocando os jovens em contato com situação que acaba exigindo deles um posicionamento para o qual eles não têm preparo. Por outro lado, está tendo também assim, uma diferença muito grande na questão da assunção, né? Eles não assumem essa necessidade que eles têm de entender que cada ato que eles fazem tem consequências. Eu vejo muitas vezes assim, jovens muito inconsequentes, de atitudes que eles fazem. Qualquer atitude que eu tenha, se eu falo ou se eu fico calado, as duas situações geram consequências. Então eu acho que está tendo esse descompasso, né? Você já está há vários anos, né, atuando com juventude, com crianças, 28 né? anos, com criança, adolescente, adultos e família, E casais você e tem família. acompanhado aí o avanço da tecnologia, principalmente a internet, né? Que tipo de impacto isso causa nessa geração, né? Que consequências traz no comportamento, no perfil dessas novas gerações? Eu acho que a gente poderia separar entre a geração que nasceu no berço da tecnologia, né? Que é uma geração que as pessoas estão considerando em termos de 1978 para cá até 93, mais ou menos. As pessoas que estão em torno aí dos 15, 20, 25 anos, né? É a geração Y, né? Como eles costumam dizer, o resto é tudo X. E tem os baby boomers, que são as pessoas que nasceram nos anos 50. Né? Então a gente está lidando com 3 gerações, basicamente. E está tendo uma geração nova que está vindo aí, que é o pessoal que nasceu de 95 para cá, que é 7, 8, 10 anos, né? 92. Nós vamos ver o que vai ser ainda. Porque, na verdade, os teóricos, o que eles fazem? Eles lançam luz sobre uma realidade e teorizam em cima daquilo. E a gente só tem condição de teorizar passado um certo tempo. Então, hoje a gente pode olhar por essa geração que nasceu nessa faixa de idade. Eles nasceram realmente, como eu coloquei, no berço da tecnologia. Isso faz com que eles já comecem uma ambientação, uma facilitação no manuseio desses gadgets com muito mais facilidade do que a geração X e os boomers, né? Por exemplo, a primeira fotografia que eu tive, né, foi com quase 1 ano de idade segurando num portão andando. A primeira fotografia de um bebê é ultrassom. Então é uma geração diferente, nem melhor nem pior, mas é uma geração que está acostumada a ser multitarefeira. Eles fazem multitarefas, eles conseguem ouvir uma música pelo um fone que se quer, pelo MP3, enfim, e eles conseguem ao mesmo tempo digitar coisas no computador, ver uma televisão, conversar com alguém, coisa que a geração anterior tem muita dificuldade, porque faz uma tarefa por vez. Tem vantagens? Tem vantagem, tem desvantagem, né? Você corre o risco, dentro dessa nova geração, de ficar muito na superfície das coisas e não aprofundar nada. Né? Enquanto que a outra geração entendia a fundo de muitas coisas, né? Uma coisa que eu fico muito triste, eu às vezes observo em mesas de restaurante, todas essas gerações, Simone, que você está perguntando, né? Então você vê, outro dia eu vi uma comemoração de aniversário de 90 anos de uma senhora, onde ela, junto com mais outros que deviam estar na faixa de 80 e 70, conversavam sobre o passado.
A geração que estava dos 40, 50, 60, conversava sobre a vida deles. E de vez em quando atendia um telefone, um ouvia alguma coisa, mas entre si e falando do presente e planos de futuro. A geração dos 20 até os 40, todos em iPad, iPhone, ali, e a geração abaixo nos jogos. Então, essa geração de 2, 3, 5 anos até a geração dos 30, 35 não conversava entre si. Conversava com os aparelhos. E mais, muitos estavam mandando mensagens um para o outro, ou estavam em sites, ou em rede social, um entendendo coisa que o outro estava falando, sem falar vis-a-vis. O diálogo mesmo não acontecia. Não né, acontecia. Então, isso que eu acho assim, que a gente tem que ficar muito preocupado com a questão da intermediação da tecnologia. Eu não posso abrir mão de um presencial para um terceiro. E muitas vezes você vê no restaurante o marido num celular, a mulher no outro celular, um olhando para cada do outro sem se ver. O Saramago diz, se podes ver, olha. Se podes olhar, repara. As pessoas não estão mais reparando umas nas outras. E se perde um tempo precioso. Então, isso é muito bom, mas na hora do almoço, na hora do jantar, na hora da refeição, eu tenho que desligar os meus celulares. Na hora que eu vou dormir, eu não posso, a primeira coisa que eu faço ao acordar, eu não posso ver se chegou uma mensagem. Cria uma dependência, né? Eu tenho que primeiro ver com quem, inclusive, eu estou dormindo do lado, dar um bom dia, mesmo com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Dar um oi, tá junto, ter contato. Isso eu acho muito prejudicial. Cristina, então deixa sua dica aí para que as pessoas, né, mesmo com tanta inovação tecnológica, né, com tanta facilidade, não percam também os valores éticos, né, espirituais, que é tão importante, como você citou, nesse convívio fraterno entre a família, né, entre os amigos. Eu acho que duas coisas eu queria salientar. Primeiro, o olhar. Nós nos constituímos, quando bebês, olhando para nossa mãe. A acuidade visual de um bebê, a capacidade dele é de 1 para 20, essa distância. Então, uma mãe que amamenta tem que chamar o seu filho pelo nome, acaricia, olha. Esse olhar nos constitui como sujeito. E esse olhar a gente tem que desdobrar e mantê-lo a vida inteira. O olho no olho é fundamental. E eu não posso estar olhando só o outro através de uma tela, né? Que é o brilho de olhar de tudo. Uma das coisas que eu queria resgatar é a questão do olhar, da importância, que é um olhar que constitui um bebê como ser humano, que a capacidade dele de ver a mãe essa distância de 1 para 20, então ele precisa ser chamado pelo nome, ser acariciado, acolhido como tal. Esse aprendizado nós temos que desenvolver no resto da nossa vida, né? Porque o olhar, né, que a gente tem é o espelho da alma. Então, através do olhar, eu vejo realmente como o outro está. Então, recuperar o brilho do olhar, a importância de olhar, encarar as pessoas. Conseguir ter esse vis-a-vis é importantíssimo. A segunda coisa que eu já citei é a reedição das virtudes. E a gente tem que começar com a porta de entrada das virtudes, que é a educação, a cortesia. Nós estamos muito mal educados. Nós não pedimos por favor, nós não agradecemos. Nós vamos, às vezes, na casa das pessoas que abrem as portas, nós não ligamos no dia seguinte para agradecer, nem mandamos. Podia mandar um texting, tudo bem, manda uma torpedinha, quer ser moderno, mas assim, agradeça. A gentileza. A gentileza, pedir por favor, o bom dia, boa tarde. Isso, inclusive, é importante a gente ensinar para os filhos a necessidade de cumprimentar as pessoas, receber bem. Em seguida vem a justiça, que é a mãe de todas as virtudes, e a gente precisa realmente reeditar, porque a gente está numa situação onde a gente vê uma série de injustiças no nosso país. Já falei da coragem e da prudência, que são primas irmãs, tem que andar de mãos dadas. Queria resgatar outra que eu acho importante, que é a generosidade, que é a capacidade de se doar. Também a compaixão, que é a noção da dor do outro. Se eu souber o quanto um comentário meu, uma atitude minha vai agredir, né, de uma forma nefasta a vida do outro, eu devo ter compaixão e não fazer. Né? Importante resgatar a alegria, o bom humor, porque sem bom humor tudo fica muito chato, pesado. Sim. E finalizar com o maior de todos, que é o amor. Né? O amor resume isso, tudo, né? Que o maior deles é o amor. Então, a gente tem realmente fazer as coisas com amor, né? Com pique, com dedicação. E isso é muita característica da geração atual. Eles só fazem aquilo que dá prazer, que dá alegria para eles. Então, resgatar também essa alegria de viver, porque estar vivo é uma bênção. Né? Sim, claro. A gente tem que agradecer todos os dias, né? Com certeza. E a gente pode até resumir nessas palavras suas, né? O tema da nossa entrevista de hoje, né? Que foi o jovem, a família, na formação de uma sociedade melhor, mais solidária, mais justa, mais ecumênica, por sinal, né? Sem dúvida. E a gente quer agradecer a você, né, Cristina, pela acolhida aqui no seu consultório, parabenizá-la pelo seu trabalho, trazendo aí um tema tão importante que foi esse, né, para o nosso estudo de hoje, né? O jovem, a família e a inserção deles na sociedade de forma mais equilibrada.
Agradecemos a sua participação e parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigada, foi uma alegria conversar com vocês. Obrigada. Bom, o próximo tema do Boa Vontade Entrevista pode ser escolhido por você. Basta encaminhar a sua sugestão para o nosso endereço eletrônico, entrevista@boavontade.com. E nessa edição nós recebemos a doutora Cristina Werner, psicóloga, terapeuta de casal e família, destacando o tema, o jovem e o papel da família. Até a nossa próxima edição pela Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.